Boa noite e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje entendemos mudar um pouco o visual, aparecermos de forma mais objetiva e concreta. Espero que estejam a gozar de boa saúde e hoje pretendemos falar sobre o recurso de apelação e de agravo, todos no âmbito do processo civil. Quando que podemos usar o recurso de apelação e o recurso de agravo? Para iniciar, visitemos o artigo 691 do Código do Processo Civil, segundo o qual passo a ler: o recurso de apelação conhece da sentença final e dos pais sanadores que conheçam do mérito da causa. Então, estamos a dizer que, já falamos no outro vídeo, de que a interposição de recursos em processo civil é diferente no processo criminal e laboral, em que, com a submissão do requerimento, devem ser juntos as alegações. Isso acontece no processo crime e no processo laboral. Mas em processo civil, já não. Primeiro é a submissão do requerimento, que manifesta a vontade de recorrer da decisão, no caso da sentença, e este requerimento deve ser submetido no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 685 do Código Civil. É um requerimento em que a parte vencida, que entende submeter o recurso, dirige ao tribunal que tomou a decisão e manifesta a sua intenção de recorrer, nos termos do número 1 do artigo 685. E terá que esperar um certo período, não existe um prazo para aguardar o deferimento, para ser notificado o deferimento de recurso. Então, só podemos submeter o recurso de apelação quando se conheça da sentença final ou do despacho saneador que conhece o mérito da causa. Os vulgos despacho saneador sentença. Esses dois elementos são constitutivos para o recurso de apelação. A sentença final, que decide sobre os pedidos do autor, a procedência dos pedidos e ou não, e o despacho sanador, que conhece o fundo da causa, que põe termo ao processo, ou pela procedência dos pedidos, ou das exceções suscitadas pelo réu. Então, esses dois elementos competem ao recurso de apelação. Então, submetido o requerimento que manifesta a vontade de interpor o recurso, a parte deve aguardar pela notificação para, no prazo de 20 dias, formular as suas alegações e respectivas conclusões nos termos do artigo 698 do Código do Processo Civil. Mas há um elemento interessante que nós temos no artigo 687 do Código Civil, no seu número 3, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta parte, que diz o seguinte: se a parte vencida ou o interessado em submeter o recurso errar sobre a espécie de recurso, por exemplo, se o recurso era de apelação, mas a parte indica como se fosse recurso de agravo, este não é motivo de indeferimento do recurso. Não é, a lei já diz, não é motivo, porque cabe já ao tribunal mandar seguir o recurso competente. Se o requerimento fazia menção de um recurso de agravo, enquanto deve ser de apelação, então o juiz, no seu despacho, há de fazer a menção de que houve erro na espécie de recurso, que não se trata de recurso de agravo, mas sim no recurso de apelação. E aí é notificado o despacho de deferimento do espírito do recurso. É uma ressalva, acho que é mais pela garantia constitucional do direito de recorrer aos tribunais nos termos do artigo 70 do Código, aliás, do artigo 70 da Constituição da República de Moçambique, que
o direito que o cidadão tem de recorrer aos tribunais. Então, o fato de errar a espécie do recurso não pode ser motivo de indeferimento do de recurso, como dita a quinta parte do número 3 do artigo 687 do Código Civil. Então, mas há um dado que devemos ter atenção sobre as conclusões. Aliás, há uma das conclusões sobre as alegações. Então, é importante frisar que, como falamos num dos vídeos nesse nosso canal, que as alegações e as conclusões vão ditar o êxito do recurso. Eu já tinha explicado como fazer as alegações e as conclusões. Pode ter boas alegações fundamentadas, mas se não constar as conclusões, o recurso... Aliás, vai ser notificado para apresentar as conclusões. Mas depois de ser notificado para apresentar as conclusões e não também satisfazer esse pedido, o recurso não vai seguir, porque as conclusões são fundamentais. O que são as conclusões? As conclusões são os objetos essenciais levantados nas alegações do recurso. De todos os aspectos trazidos nas alegações de recurso, há alguns que o recorrente ou o apelante entenda ser essenciais para delimitar o objeto do recurso. E é assim como funciona o recurso de apelação. Agora, diferentemente do recurso de apelação, encontramos no artigo 733 e 734 também do Código Civil o recurso de agravo. Então, quando que submete o recurso de agravo? Primeiro, o recurso de agravo reveste-se sobre todos os despachos. Qualquer despacho. O expediente correto para reclamar, ou para recorrer, aliás, é o recurso de agravo. Como diz o artigo 733, o agravo cabe das decisões susceptíveis de recurso de que não pode apelar-se. Ok. Se não pode apelar, significa que essa decisão, esse despacho, não conheceu do mérito da causa, não foi ao fundo do objeto do processo. É um despacho, ou talvez que indefere alguma diligência, ou um despacho que considera procedente algum meio de prova apresentado que a outra parte não está satisfeita, porque talvez foi apresentado fora dos termos legais. Então, esses despachos não conhecem o fundo da causa, não delimitam, não decidem sobre os pedidos. Então, a forma de atacar esse despacho é por meio do recurso de agravo. E mais, no artigo 734 também do Código Civil, dizem sobre o momento da subida desses recursos de agravo. Então, sobe imediatamente os agravos interpostos da decisão que põe a termo o processo. Por exemplo, um despacho que entende o tribunal ser incompetente em função do valor ou em função do território, uma incompetência absoluta ou uma incompetência relativa. E a parte entende que não, deve agravar porque tem fundamentos, até muito mais nas incompetências relativas. Porque na incompetência relativa, o tribunal não pode exerar um despacho a absolver o réu da instância, mas sim submeter o processo ao tribunal competente. Mas sucede que, por algum lapso, o tribunal exara um despacho numa situação da incompetência relativa, um despacho a pôr termo ao processo alegando que o tribunal é incompetente em razão do território, por exemplo, ou em razão da matéria. Nesses casos, a parte pode agravar desse despacho, porque esse despacho põe termo ao processo. Então, tem outros aspectos aqui do despacho pelo qual o juiz se declara impedido ou indefere ao impedimento oposto por alguma das partes, do despacho que julga o tribunal solvente incompetente, do despacho proferido depois da decisão final, por aí. Então, esse é o modo de subida. Agora, qual é o prazo? O recurso de agravo tem um prazo de 8 dias. O procedimento é o mesmo, de requerimento. Submeter o requerimento, depois é notificado o despacho e submeter as alegações. Mas aqui já há uma distinção do prazo. Enquanto que no recurso de apelação
temos o prazo de 20 dias para apresentar as alegações e respectivas conclusões. No recurso de agravo, o prazo é de 8 dias, nos termos do artigo 743 do Código de Processo Civil. Agravo, o prazo é apertado, são 8 dias apenas. Então, significa que no agravo nós devemos ser mais astutos e consentâneos com os prazos, até porque esses prazos são perentórios, excepto havendo um justo impedimento que vamos justificar para praticar o ato no dia seguinte útil, ou no dia útil a seguir ao nosso prazo, nos termos do artigo 145 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, era isto que queria trazer nessa abordagem de hoje. E votos que se encontram a gozar de boa saúde, como disse no início. Não se esqueça de compartilhar, likes, subscrevam e enviem para os outros que ainda não se subscreveram ao canal, para que se subscrevam, de modo que bebam um pouco daquilo que nós conseguimos entender da nossa jurisprudência, doutrina, legislação e pela pequena experiência que nós adquirimos ao longo dessa profissão. E muito obrigado.